Olá, estudantes do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, campus Belo Horizonte. Este é um vídeo de continuação do que eu havia explicado no vídeo anterior sobre a construção do gênero textual artigo científico. Como eu havia mencionado, o artigo científico como gênero possui alguns protocolos de execução que são universais, valem tanto para um aluno iniciante quanto para um aluno de pós-graduação, em qualquer que seja o nível. Bem, eu havia mencionado então sobre todos os processos que são implicados na feitura de um artigo científico, mas eu quero me deter aos 3 pilares de um artigo, quais sejam o problema de pesquisa, os objetivos geral e específicos e a metodologia, ou procedimentos metodológicos. Sem esses 3 pilares, você não avança no seu artigo científico, você não consegue desenvolver bem uma pesquisa. Como eu chego, então, ao meu problema de pesquisa? Bem, o professor, seu orientador, juntamente com você, ou ele sozinho, ou você sozinho, lerá uma série de textos a partir de um tema proposto previamente. Então, você tem um tema e, a partir daquele tema, uma série de leituras são feitas. E, a partir dessas leituras, você vai ser, digamos, tomado de assalto por alguma questão que te chamará a atenção. Alguma questão de interesse investigativo. A partir dessa questão, você procura saber se outras pessoas já se debruçaram sobre essa mesma questão. Caso sim, você vai observar o que pode ser feito de diferente, como você pode então transformar a sua pergunta de pesquisa para que ela não seja mais do mesmo. Uma vez que você tenha então chegado a uma pergunta de pesquisa, você transforma essa pergunta de pesquisa em um objetivo geral. Então, suponhamos que a sua pergunta de pesquisa, após ler vários textos, seja, tomemos um tempo, tecnologia. Qual tem sido a recepção do ensino remoto emergencial pelos estudantes do ensino médio do Cefet? Então, aqui eu tenho uma pergunta de pesquisa. Como estou lidando com um tema novo, a chance de eu achar trabalhos já realizados em torno desse tema é muito pequena. Então, quanto mais atual o seu tema, menor a chance de você encontrar material sobre ele. A escolha de um tema muito atual tem prejuízos e tem benefícios. O benefício é que, qualquer que seja o seu modus operandi no desenvolvimento dessa pesquisa, você não incorrerá em repetição de algo que já foi dito. Em contraposição, como você está lidando com algo muito novo, você não tem ainda uma sustentação teórico-metodológica que te dê segurança com relação ao caminho a ser seguido na sua pesquisa. Então, você caminha meio às escuras. Então, suponhamos que você tenha adotado este problema de pesquisa. Como eu transformo o problema de pesquisa em objetivo geral? Simplesmente retirando o ponto de interrogação e transformando a tessitura dessa pergunta em uma afirmação com o verbo no infinitivo. Então, qual é a percepção? Mudo isso para examinar a percepção dos estudantes de ensino médio do Cefet-MG com relação ao ensino remoto emergencial. Cheguei, então, a um objetivo geral. Como eu defino, então, os objetivos específicos? Eu pego esse objetivo geral e somente a partir dele eu vou desenvolver 3 a 5 objetivos específicos. O que eu tenho que fazer, então? Pegar esse objetivo geral e circular as palavras mais importantes desse objetivo geral. Examinar, percepção,
estudantes, ensino médio, Cefet-MG, ensino remoto emergencial. E como então eu vou elaborar os objetivos específicos? Partindo do mais amplo para o mais restrito. Por exemplo, discutir, apresentar, contextualizar o que significa ensino remoto emergencial. Porque então estou partindo de algo mais amplo, de uma base teórica, para chegar mais adiante ao meu foco, que são os estudantes. E aí você vai, como segundo objetivo, por exemplo, verificar como tem sido a implantação do ensino remoto emergencial. Vejam que eu não saí do objetivo geral. Você não pode ir além do objetivo geral nos específicos. Não pode lançar nada de diferente. Depois, como terceiro objetivo específico, investigar se os alunos estão satisfeitos e ou insatisfeitos. Por quê? Com o ensino remoto emergencial. Aí você tem, finalmente, um problema de pesquisa transformado em objetivo geral e em objetivos específicos. Uma vez que você tenha isso, o que você deve fazer? Guardar na sua mente: o meu objetivo geral é esse e os meus objetivos específicos são esses. Por quê? Se você não tiver essa clareza, você lerá textos que não necessariamente agregarão valor ao seu trabalho. Então, alguns professores, inclusive, indicam que você cole no seu guarda-roupa, no seu próprio computador, a pergunta de pesquisa, o objetivo geral e os objetivos específicos, para que você não se perca. A chance de se perder é muito grande. Então, às vezes, o aluno gasta meses pesquisando sobre um tema que não necessariamente vai ser incorporado à sua pesquisa. Isso implica uma perda de tempo muito grande. Uma vez, então, traçados os objetivos geral e específicos, eu preciso saber como eu vou atingir esses objetivos. Aí é que eu vou definir a metodologia que eu vou utilizar. Se no meu objetivo geral e nos objetivos específicos está implicada a ideia de uma pesquisa de caráter investigativo que implique estudo de caso, pesquisa de campo, eu teria que fazer isso. Então, já que o meu objetivo é examinar a opinião dos estudantes, eu preciso encontrar dentro dos recursos metodológicos que eu apresentei no primeiro vídeo, qual é o mais interessante para a pesquisa que eu quero desenvolver. E então você desenvolve ou um questionário, ou uma entrevista, ou qualquer outra forma, desde que você esteja dentro do escopo do seu problema de pesquisa. Desculpa. Então aí você consegue desenvolver o seu trabalho. Então eu queria deixar claro isso porque o aluno muitas vezes corre o risco de se perder no caminho. Então basta ler, chegar a um problema de pesquisa, a partir desse problema de pesquisa, chegar ao objetivo geral, a partir do objetivo geral, chegar aos específicos e, para responder tanto ao geral quanto aos específicos, delimitar uma excelente metodologia de pesquisa. Bem, isso é muito importante porque, como eu já disse, o risco de se perder é muito grande. Além disso, gera muita angústia no aluno, no pesquisador, o problema de pesquisa. O problema de pesquisa é uma parte do trabalho que eu considero mais dolorosa, porque muitas vezes você demora muito a chegar a um problema de pesquisa. Eu particularmente demorei bastante, porque no meu caso, minha última pesquisa, tinha que ser um tema original, porque era uma tese. Num artigo científico, você não tem necessariamente que ser original, mas se puder ser, bom. No caso de uma tese, você é obrigado a ser original. Nesse ponto, chegar a um problema de pesquisa original é complicado. Por isso, pessoal, as leituras iniciais que precedem a elaboração do problema de pesquisa são importantes. Você pode ler textos e mais textos, e a partir de um texto que muitas vezes não tem necessariamente relação com o que você está pesquisando, você chega a um problema de pesquisa. Eu utilizo esse método quando eu estou cansado das minhas leituras, dos meus trabalhos. Eu pego
um texto ou um livro que não trate de nada do que eu esteja estudando e, por incrível que pareça, ao ler algo muito aleatório, muito distante do meu horizonte, eu consigo ter um insight da minha pesquisa. Então, esse distanciamento, às vezes, é muito importante. Você tenta chegar a um problema de pesquisa, você tenta escrever um parágrafo e não sai. Se você estiver se sentindo assim, dê uma pausa, porque a chance de você escrever algo e depois apagar é muito grande. Então, dê uma volta, faça um exercício, e quando você retorna com outro olhar, mais revigorado. Então, lendo coisas aleatórias, distantes da minha perspectiva de pesquisa, eu consigo muitas vezes chegar a um tema, a um problema, a um objetivo. Além disso, pessoal, é importante que vocês pensem como é a relação entre o orientador, o professor, e o orientando, o aluno. É uma relação extremamente complexa, porque envolve subjetividades. Então, há orientadores e orientadores, há orientandos e orientandos. Falarei da minha experiência. Primeiramente, nenhum orientador, ou quase nenhum, vai atrás do orientando. Quase sempre é o orientando que precisa procurar o orientador. Então, se o orientando não procura, o orientador imagina que o trabalho esteja sendo desenvolvido às mil maravilhas e vai, depois, de uma hora para outra, cobrar. Fulano, eu quero seu trabalho para a semana que vem. E aí você fica perturbado se você não estiver desenvolvendo o seu trabalho. Então, um conselho para a vida: fiquem no pé do orientador. Isso para iniciação científica, graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, existem, a meu ver, dois tipos de orientandos, entre aspas, ideais. O primeiro, que é o sonho de qualquer professor, é aquele que faz tudo sozinho. Aquele para o qual você delega uma atividade, depois de 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, o que quer que seja, chega com o trabalho prontinho. Somente para você ler e dizer se está ok ou não. São raríssimos os orientandos que conseguem chegar a esse patamar. Para você ser assim, autônomo o suficiente, você precisa ter muita segurança do que você está fazendo. Porque se você tem um prazo de 1 ano para desenvolver um trabalho e você durante esse 1 ano não entrou em contato com seu orientador e ele não vai entrar em contato com você, você vai chegar então ao final desse 1 ano com o trabalho pronto. E se não estiver do jeito que ele quer? É um risco muito grande. Outra questão é o orientando extremamente exigente com o orientador. Também é um tipo interessante para o orientador que gosta de trabalhar. Então, aquele orientando que cobra, que pede sugestões, que quer tirar dúvidas, que não dá sossego ao orientador. Claro que com alguma ponderação. Então, esses dois tipos de orientandos são os que eu chamaria de ideais. Aquele que é extremamente autônomo, mas que consegue dar conta do seu trabalho e gosta de trabalhar assim. Eu sou desse tipo. Eu gosto de ter autonomia para desenvolver meu trabalho, porque eu não me dou bem com cobranças corriqueiras, rotineiras, mas eu preciso saber que eu darei conta do trabalho sozinho. E orientando que por insegurança ou por zelo ou por dedicação ou desejo de aprender, queira mais contato com o orientador, esse também é bem valorizado, ele precisa estar em contato pelo menos uma vez por semana com o orientador, tirando dúvidas, pedindo sugestões, etc. Então, isso é muito importante para vocês que estejam desenvolvendo pesquisas científicas. Isso para a vida toda. Porque durante a vida toda de quem escolhe o percurso acadêmico, você tem orientador. Seja na iniciação científica, seja
depois no mestrado, seja depois no doutorado, seja no pós-doutorado. O único momento em que você não tem orientador é quando você faz o concurso para o nível máximo de uma titulação acadêmica, que é o de professor titular. O que é o professor titular? Tradicionalmente, as disciplinas se chamam cadeiras. Então, quando os professores vão selecionar as disciplinas que querem ministrar naquele semestre ou naquele bimestre, há uma disputa grande. E a escolha da disciplina para cada professor depende, então, de conversas, de acordos, etc. Mas quando você chega ao patamar de professor titular da cadeira, aquela cadeira é sua. Suponhamos, você é titular da cadeira de História da Filosofia. Então, só você pode dar aquela disciplina, a não ser que você não queira. Por isso, você tem o titular e tem aqueles que podem assumir caso você não possa. E, além disso, as outras disciplinas ficam aos professores que não são titulares. E ao cargo mais alto, o nível mais alto de um professor universitário. É muito raro chegar a esse título. Então, estou fazendo isso para mostrar a vocês como é importante essa relação entre o orientador e o orientando e como o percurso da pesquisa tem que obedecer a alguns protocolos. Então, estou aberto para sanar eventuais dúvidas e desejo a vocês uma ótima pesquisa.